medicina chinesa, o equilíbrio das emoções, como nosso corpo e mente estão conectados. A gente começa a ir por baixo. Então eu quero ver por que você tem essa dor. E tem pessoas que convivem com dores há 20 anos. Você fala, como que vive com dor 20 anos? A emoção tá ligada aí com a dor, que a gente tá falando um pouquinho, né, como a nossa mente, as nossas emoções tá interligada e o que a medicina fala sobre isso. Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar sobre medicina chinesa, o equilíbrio das emoções. Como o nosso corpo e mente estão conectados. E para estar falando um pouquinho desse assunto aqui comigo hoje, estou com a Thaís Ribeiro, ela que é enfermeira, especialista em medicina chinesa e ozonioterapia. Thaís, gratidão por você estar aqui novamente no Natcast, né? No outro podcast a gente falou sobre ozônio, hoje a gente vai falar um pouquinho da medicina. A Thaís também fez uma viagem longa aí para a China, gente, acompanhei tudo, que ela vai falar um pouquinho aqui pra gente também. E eu fiquei sabendo que ela vai me furar aqui hoje no podcast. Pretendo, eu vim preparada. Eu falei pra ela, você não me avisou, tem que preparar meu psicológico. É pra ser a reação imediata, pra não ter tempo de pensar. Thaís, se apresente aí, né, pro pessoal de casa, fale um pouquinho aí de você, de sua trajetória de trabalho e por que, né, também a medicina chinesa. Primeiramente, né, é um prazer estar aqui novamente, né, a gente falou bastante de ozônio da outra vez e é muito bom estar aqui falando de medicina chinesa, que é o que eu vivo no meu dia a dia, né, você comentou da viagem, foi uma imersão de quase um mês na China, foi incrível. Bom, como todos já sabem, né, da outra vez também eu já falei, eu sou enfermeira de formação e a medicina chinesa entrou na minha vida antes de eu conhecê-la. Então, assim, eu tive contato com ela sem antes imaginar que ela existia. Né? Quando eu tinha 13 anos, eu tive uma carreira como atleta e eu tive uma dor de cabeça aos 13 anos que nenhum médico sabia o que era. E aí eles falaram assim, é estresse. Mas 13 anos, qual o estresse que eu tinha? 13 anos. Naquele tempo, nenhum, né? Naquele tempo eu estudava e jogava vôlei, que era a minha paixão, né? Então, os médicos fez exames, Thaís, não tem nada. Falava pros meus pais, olha, não tem nada de alterado. E precisa de uma medicina alternativa. E aí foi o primeiro contato com a medicina chinesa, fiquei bem da dor. E aí fiz enfermagem, então sempre estava ali pensando em como podia sair um pouquinho da nossa medicina ocidental. Veio a pandemia, né, que foi um caos mundial. Sim. E na pandemia eu tive uma internação que quase custou minha vida. E eu tive uma sequela dessa doença que eu tive leptospirose. Então eu tive uma sequela que foi a mesma situação, nada resolvia. Eu ia pra médicos, eles falavam, Thaís, é isso. É uma sequela, você vai ter que viver assim. Eu falei, não, mas eu não posso viver assim. Né? Como que eu vou viver com dor? Era uma dor muscular absurda, era uma dor muscular que eu não podia ninguém nem me dar um abraço, por exemplo, que doía. Tomar banho doía, sabe? E eu sempre gostei de esporte, falei, mas como que eu vou praticar esporte com dor? Com dor. Então, e aí, novamente, a medicina ocidental chegou no limite. Não tem mais o que fazer, ou você vai tomar remédio o resto da vida, ou você vai aprender a lidar. Falei, tá, mas eu não aceito isso. E aí eu fui novamente para a medicina chinesa. Foi aí que eu me libertei dessas dores e senti na pele e eu falei, eu preciso ajudar as pessoas. Porque quantas pessoas vivem com dor? Vivem presas limitadas. Eu tinha, né, 28 anos na época. Então olha só como que ficou essa situação. Como que eu ia viver com dor, sem poder fazer nada? Jovem, né? E quantas pessoas vivem com dor? Pra quem não entende, né? Vamos supor uma pessoa leiga. Meu pai, lá do Paraná. Pra quem não entende, né? A pessoa da roça. O que é a medicina chinesa? O que ela ajuda? O que ela trabalha? Como que é o procedimento? A medicina chinesa, eu falo que a diferença da medicina chinesa com a medicina ocidental é a forma de ver. Então, por exemplo, se você chega e fala assim pra mim, Thaís, eu tenho um problema de saúde. A medicina ocidental vai ver o problema de saúde. A medicina chinesa vai ver o porquê você chegou nesse problema de saúde. Então, a gente vê a fundo, vê a raiz do problema. Por isso que funciona. Uma dor que eu trato somente a dor, mas o que tem por trás da dor? Muitas vezes a gente fala, né, do emocional. Então, a medicina chinesa, ela vê
o ser humano de uma forma integral, a forma que nós somos. Eu, você, todos nós, né? Nós somos corpo, mente e espírito. Então, eu não tenho um corpo saudável se eu não tenho uma mente saudável. E vice-versa. Então, a medicina chinesa enxerga um todo. Então, a diferença é essa. E por que que fala assim, às vezes, mas por que resolve? Porque a gente vê um todo. A gente trata a raiz do problema. Então, é a mesma coisa um iceberg, assim. Eu tô vendo só a ponta. E o que tá embaixo? Sim. Ô, Thaís, então você acredita muito na questão corpo, mente, espírito, a emoção sempre tá ligada aí com a dor, que a gente tá falando um pouquinho, né, como a nossa mente, as nossas emoções tá interligada e o que a medicina fala sobre isso, sobre as emoções. Não existe essa separação. Corpo e mente é um só. Vou te dar um exemplo. Vamos falar do mal do século, ansiedade. A ansiedade, ela não é só mental. Quem tem ansiedade, o pessoal que tá em casa sabe que tem ansiedade, né? 90% da população brasileira. Muitas pessoas têm ansiedade. A ansiedade não é só mental. Então eu não fico, por exemplo, eu tô ansiosa. Mas o que a ansiedade traz? Repercussão física. Falta de ar, palpitação, insônia, irritabilidade, meu coração acelera. Parece que tem, em casos mais sérios de ansiedade, a pessoa sente como se estivesse enforcando, sufocada. Então, eu tenho algo mental, mas que está repercutindo no meu físico. Então, entende que a gente não consegue separar o mental do físico. Ou, por exemplo, vou tratar só o físico, vou tratar só a palpitação. Mas a minha mente está com pensamentos acelerados, então não adianta. Então, a medicina chinesa faz justamente esse equilíbrio. E o que a medicina chinesa, né, nós que praticamos a medicina chinesa, entendemos? Tudo é equilíbrio, tudo é harmonia. Eu tenho que ter um corpo fluido, entre energia, entre sangue, tudo, tem que estar tudo funcionando, para que eu tenha equilíbrio e o meu corpo funcione melhor. Imagina uma casa, né? Eu sempre gosto de usar metáforas, porque às vezes fica mais fácil da gente entender. Uma casa, se tem a rede elétrica funcionando bem, todos os cômodos que você liga a luz vai funcionar. Se em algum momento tiver algum curto, você liga a luz de um cômodo, não acende. Ou você liga do outro, então o nosso corpo é a mesma coisa. Então, quando a gente tem um corpo em equilíbrio, corpo, mente e espírito, tudo flui. E aí, provavelmente, eu não vou ter doença. Você acredita muito que muitas doenças, muitas vezes, vêm só das emoções? Vamos supor, a gente falou da ansiedade, né? A ansiedade, ela pode estar muito ligada ali à emoção, a um estresse. A pessoa fica ansiosa. Uma viagem, a pessoa fica ansiosa. Você acredita muito nisso, nessa questão da doença e emocional? Totalmente. É justamente um outro exemplo que eu posso te dar. Uma pessoa que tem tristeza profunda, né? Que ela passou por um luto e não digeriu aquilo ainda. É uma pessoa que muito provavelmente tem a imunidade baixa e fica doente com qualquer coisa que passa do lado dela. Então, na medicina chinesa a gente tem muito disso. Os órgãos, as emoções. Então, a gente consegue, muitas vezes, até diagnosticar desequilíbrios, né? Apenas com a emoção. Uma pessoa com excesso de raiva. Aquela pessoa que vive com raiva, irritada. Horrorosa. Aquela pessoa que, nossa, qualquer coisa que sai da curva, ela já quer explodir. Mesma coisa. Ela tem dor de estômago, ela tem dor de cabeça, ela tem insônia, ela tem palpitação. Então, um exemplo, a pessoa ela chega pra você, ela vai te falar, eu tô com dor fígado. Você já meio que baseia o que pode ser a doença. Na maioria das vezes a medicina chinesa vê desequilíbrio. A gente não vê doença. Então, por exemplo, você fala assim, Thaís, eu tenho uma artrose. Tenho uma, sei lá, qualquer alteração. Pra nós, não importa muito, sabe? Porque eu não vou ver o diagnóstico. Aquilo pra gente é só um nominho que a medicina ocidental dá. Mas pra medicina chinesa a gente vai ver, tá bom, você tem um desgaste na articulação. Por quê? E a gente começa indo atrás da raiz, né? da raiz. E porque essa dor aí você vai ver a pessoa tem uma tristeza profunda, ou a pessoa tem excesso de medo e insegurança. Então tem tantas coisas por trás, é o que eu falei do iceberg. A gente começa a ir por baixo. Então eu quero ver por que você tem essa dor. E tem pessoas que convivem com dores há 20 anos. Você fala, como que vive com dor 20 anos? 15, 5, 10, 15 anos. E tem muito, né? Você falou, acho que hoje, principalmente, as pessoas às vezes não querem olhar, né, para algo, mas aquilo tá refletindo no corpo, né? A doença vem pra, tipo, um alerta seria um alerta? Um alerta. Eu falo assim, que muitas vezes a dor, ela não é ruim. Eu não vejo a dor como algo ruim, sabe? Eu vejo a dor como algo que a gente tem que, opa, peraí.
Preciso revisar, preciso mudar meu caminho, preciso mudar, às vezes, o olhar pra mim. Então, por exemplo, eu falo, às vezes é na nossa rotina mesmo. Você tá trabalhando, tá fazendo um monte de coisa, aí você tá com dor de cabeça. Dor de cabeça. Aí amanhã, dor de cabeça, dor de cabeça. Tá sempre com dor de cabeça. E aí você não para. É mais fácil você ir lá na farmácia comprar um remedinho que tá lá aqui para dor de cabeça. Para dor de cabeça. Você toma, melhora. Só que no dia seguinte você continua com a dor de cabeça. Então, assim, é muito mais fácil, né? Você mascarar do que você. Não, peraí, o que tá acontecendo? Eu preciso resolver. Será que é excesso de trabalho? Será que eu tô dormindo mal? Será que eu tô comendo mal? Será que eu não tô digerindo alguma emoção? Uma emoção, a gente falou da raiva, né? Você falou de uma pessoa com raiva. A pessoa que sempre tá com uma emoção negativa. Conforme o tempo, ela pode desenvolver alguma doença por conta daquela emoção de uma pessoa que só tem raiva. Do mundo, de tudo, do acordar, ela pode desenvolver uma doença? Pode, porque assim, o corpo ele tá somatizado, né? Então é a pessoa que o tempo todo ela tá ali, naquela raiva, naquele excesso. Então o fígado, pensando energeticamente falando, segundo a medicina chinesa, ele não tem uma fluidez. Eu não tenho um fluir de energia num fígado que tá toda hora com raiva, eu tô irritado. Então toda hora eu tô irritado. Então o que acontece? O fígado ele vai ficando no gargalo de uma garrafa que vai chegar uma hora que vai estourar, né? E aí é onde vem a doença. E a depressão traz muito do coração, né? Depressão, na verdade, parte do intestino também, né? Coração, mente, né? Tudo que perturba a nossa mente está relacionado ao emocional. Tá. E é uma coisa que eu falo assim, Nath, as emoções não são ruins, sabe? A gente é ser humano, a gente tem que sentir. Sim. A gente sente raiva, a gente sente preocupação, medo, tristeza, alegria, né? Mas até as emoções, elas têm que ser equilibradas. Por exemplo, quando eu falo que o medo, ele é ruim, não é ruim sentir medo, o medo te protege. Você fala assim, viu, vamos atravessar a rua aqui sem olhar pro lado. Em São Paulo, né? Sim. O medo não vai deixar a gente fazer isso, né? Então ele te protege, porém o excesso de medo te paralisa. Te paralisa. Você não faz nada? Ai, não, mas medo, não vou. A preocupação, é bom a gente ter preocupação. A gente não, né, toma decisões, a gente é preocupado, mas a preocupação tira seu sono, então ela não é saudável. Tira. Preocupação. Eu acho que ali o medo, a preocupação é mais uma angústia, né? Tipo, vou, não vou, vou, não vou. Eu mesmo, quando eu tô preocupada ou quando eu tô com medo de alguma coisa, me dói o estômago. Bate o estômago, assim. Parece que eu... Sabe quando você joga uma pedra no rio, faz... E sabe por que dói? Não faço ideia. Porque essa emoção você não digeriu. O estômago ele é o órgão da digestão. Então, tudo que eu não faço uma digestão, seja de palavras, seja de sentimentos, vai doer. Vai doer. É direto no estômago. Então, sempre tem que ficar ligado nessas questões, né? E tipo, conhecer o corpo, né? É. Conhecer. Então, você fala assim, toda vez que eu tô preocupada, eu sinto que dói meu estômago. Então, peraí, eu preciso ver essa preocupação. Eu vou tomar um remédio, né? Aí a pessoa vai, vou tomar um remédio, vou resolver. Só que daí não tratou a causa. Então, na medicina chinesa ali, você vai averiguando e ajudando o paciente na causa. Tem tratamento? Como que é? Você trabalha com acupuntura nessa questão, com a ozônio? Como que é o procedimento? Não tem remédio? Como que funciona essa parte? As pessoas às vezes acham que tem remédio na agulha. Não tem remédio, até porque eu até trouxe aqui. Não tem remédio, tá? O que acontece, na verdade? Primeiro é feita uma anamnese, né? Muitas pessoas procuram a medicina chinesa como último recurso. E é isso 90% dos casos. Chega lá no consultório e fala assim, Thaís, eu tentei de tudo. E é uma coisa que eu falo assim, poxa, que pena. Porque a pessoa já tá cansada, ela tá esgotada, ela já não aguenta mais passar por aquela situação. Digamos que vamos supor, você é a última esperança da pessoa. Então, assim, a pessoa já vem sem esperança. Ela já vem, por exemplo, já, assim, eu vou tentar e, sabe? Então isso é muito ruim, porque você fala, poxa, que pena, né? Mas enfim, a gente faz essa avaliação de acordo com a queixa, e aí é feito todo um diagnóstico baseado na medicina chinesa, a gente avalia pulso, avalia língua, faz toda uma avaliação, e aí começa o tratamento, né? E aí tem pacientes que respondem em uma sessão, às vezes 2, às vezes 4, às vezes 10. Cada corpo reage de um jeito. O mesmo tratamento que eu fizer, por exemplo, pra você e pra mim, cada organismo vai responder diferente. Talvez pra mim responda em mais tempo, talvez pra você menos, ou vice-versa. Então, assim, por quê? A agulha, ela vai dar o estímulo que o corpo precisa pra se autorregular.
E por que que você pensa assim, que você vê que as pessoas, a gente até tinha comentado no outro podcast, por que que deixa sempre, primeiro procurar algo mais fácil, né? Eu vou para algo mais fácil, vou para o remédio. Não tá dando certo, vou, né, para o médico. Aí, às vezes, o médico que não tem esse olhar integrativo vai lá e taca mais remédio ainda. No seu ponto de vista, né, como especialista, por que que você vê que as pessoas ainda muitas vezes não acreditam, né, no integrativo e só vai no tradicional? É cultural, né? É Uhum. muito cultural isso, né? É aquela coisa de desde que você é criança, ó, vai tomar um remedinho, abre a boca que vai tomar um remedinho. Então, assim, já é cultural, já é uma coisa instituída para a população. Por exemplo, vindo da China agora, totalmente diferente. Lá é ao contrário. Não, contrário. Conta aí um pouquinho pra gente, né? Como que foi toda essa experiência? O que que você foi, né? Buscar lá na China e trazer aqui pro Brasil, gente. É internacional. E como que você vê a saúde, né? Essa questão de saúde lá. A gente sabe que China tá quantos milhões de anos na frente no Brasil. Mas o que que você vê de importante lá que você pode trazer essa consciência aqui para as pessoas? Olha, eu fui, na verdade, buscar água da fonte, né? Desde quando eu comecei a estudar medicina chinesa, eu falava assim, eu quero beber água da fonte, eu quero tomar, eu quero ver como fazem, eu quero... como que eles fazem na China? É igual a gente? Como que é, né? E aí teve a oportunidade, fui com um grupo de pessoas, então assim, foi maravilhosa essa experiência de estar num grupo de ninguém conhecer ninguém, Que legal. sabe? Então assim, foi um network incrível. E estar nos hospitais, porque lá tem hospital de acupuntura. Hospital de E acupuntura. lotado, assim. Caramba. Macas e macas e macas. Então você vê mestres chineses aplicando acupuntura como se fosse uma orquestra, sabe? É lindo de ver. Então você vê aquilo acontecendo e como as pessoas elas estão culturalmente, né? A gente fala que a China é a maior potência mundial. A China ela é um país de tecnologia absurdamente desenvolvido. Eu fiquei no hotel lá que um robô entregava as coisas no quarto. Eu acompanhava ela tudo. Era igual o Big Brother, eu ficava aqui Botei dentro tudo, aí. eu dei toda a viagem. Então, assim, é um país que tem tanta evolução tecnológica, né? Se a gente for pensar, mas ao mesmo tempo ela mantém a raiz. Porque a medicina chinesa é uma medicina milenar, a gente fala de mais de 3.000 anos. Então, quando você vê um país tão desenvolvido e você vê a China mantendo a tradição, é lindo de ver. E as pessoas em si buscando, e as pessoas realmente vivendo a medicina chinesa, você fala, é lindo, é uma filosofia, na verdade, né? Então, a sensação que eu tive quando eu fui pra China, sabe quando a gente vai na casa dos avós e senta numa mesa e eles começam a contar histórias que nunca ninguém te contou? Uhum. Foi essa experiência de estar lá e você ver aquilo. Nossa, aqui eles fazem isso, aqui eles fazem assado, nossa, no Brasil eu faço diferente, aqui eles fazem assim. Então, assim, é outra realidade, é outro mundo, é tudo diferente, sabe? E o que mais, assim, me impactou foi isso. Nossa, a China é uma potência mundial. E eles mantêm as bases tradicionais até hoje. Até hoje. E em relação à saúde, né, como você falou, é totalmente diferente ao Totalmente, Brasil. totalmente diferente. Aqui eu até falo assim, nossa, que sonho um dia a gente puder ter um hospital de acupuntura. Então lá, só que ao mesmo tempo os médicos chineses, eles usam muito as duas medicinas. Isso também foi uma coisa que, sabe, eu fiquei encantada. Então, um exemplo, o paciente chegou lá com uma dor lombar, o médico pediu um raio-x, ele fazia o raio-x, voltava e já tratava com acupuntura, fitoterapia, né, que a medicina chinesa tem várias técnicas. E tratava e o paciente ia embora. E você fala, olha só, ele viu um raio-x, ele pediu um exame, pediu uma tomografia, pediu uma ressonância, o paciente descia, fazia, já subia e já tratava. Já tratava. E o que você trouxe, né, de novo aí para o seu empreendimento, para os seus tratamentos? Você falou que na medicina chinesa tem várias Tem. técnicas. Quais são as técnicas que você usa hoje? A medicina chinesa é muito rica, né? A gente fala muito da acupuntura em si, né? Que são as agulhinhas mesmo. A gente tem a ventosa terapia, que são aqueles copinhos, né? Aqui no Brasil a gente usa bastante, mas na China só usam ventosa de fogo. Aí então eu Legal. também trouxe para cá, para o Brasil. Tem pessoas que usam eletro, né? Então assim, tem várias técnicas, mas assim, a base é uma só, né? Tem a exercício de meditação em movimento, que é com a base da medicina chinesa, que é o Tai Chi ou Qigong. Tem a dietoterapia chinesa, que a gente usa a natureza dos alimentos para tratar o paciente também, né? Tem fitoterapia chinesa, que são as ervas. Então, assim, é riquíssima. Então, assim, dá para tratar tudo. Literalmente tudo.
Sim. E o que que a gente vai fazer aí, né? Fala aí o que a acupuntura ela pode trazer de benefício para quem faz, principalmente nessa questão de regular, questão da emoção, da mente, que hoje a gente sabe que as pessoas andam com a mente aí sempre, Sim. como que diz, não consigo parar e relaxar a mente. Eu vou dormir, a minha mente tá, parece que não para, não para, não para. O que que a acupuntura ela pode ajudar nesse Sabe que é caso? uma coisa bem, bem interessante? Muita gente vê uma agulhinha dessa daqui e a pessoa fala assim: ah, duvido Uma agulha dessa. que essa agulhinha aqui vai fazer alguma coisa. E as pessoas às vezes acham que tem remédio mesmo. E às vezes tem pacientes que às vezes falam assim: deixa eu ver a agulha, Ai, porque eu quero ver se aham. tem remédio. Então o que que acontece? Qual que é o princípio? A gente tem meridianos de acupuntura pelo nosso corpo todo, né? São como ruas e avenidas, né? Vamos pensar na São Paulo aqui. Sim. Ruas e avenidas funcionam o tempo todo naquele fluxo. E funciona o nosso corpo a mesma coisa. Se em algum momento naquela avenida ali eu tiver um bloqueio, eu vou ter um problema, um desequilíbrio. Pode ser uma dor. De repente, um exemplo, tô com uma dor no ombro aqui. Aí você passa a mão, tem até um calombo, né, de dor. Significa o quê? Que eu não tô tendo um fluxo, porque tá bloqueado. E aí, se eu não cuidar dessa dor, daqui a pouco eu tenho um torcicolo, né? Tá. Aí, daqui a pouco, se eu não cuidar, meu braço vai começar a ficar doendo. Então, o que acontece? O bloqueio vai tirando a nutrição dos órgãos, dos tecidos, né? Então, o que que a agulha faz? Ela vai desbloquear. É como se colocasse naquele pontinho e aí o fluxo vai acontecer, né? Tem um ponto específico que você Vários. sabe onde colocar. Vários pontos específicos. Vários. Tem pra tudo, tem no corpo todo. No corpo todo, Que legal. né? Então, e aí, o que que acontece? Na primeira sessão, então o paciente chega, né? A gente faz o diagnóstico, então a gente coloca a agulhinha, faz toda a anamnese, né? Faz o diagnóstico, vamos tratar. Na primeira sessão, essa agulhinha aqui, ó, ela é capaz de liberar neurotransmissores na nossa, no nosso Coloca corpo. no meu corpo todo. Então, o que acontece? Libera as endorfinas, né? Todas elas. Já chegou alguém assim e falou, Thaís, põe a agulha do corpo No- todo pra ver se É. limpa tudo. E aí, após a sessão, a pessoa já sai assim, nossa, sente um alívio. Por quê? Quando a gente coloca as agulhas, a gente estimula o sistema nervoso. Inclusive, já tem estudos comprovando algo que já era comprovado, mas cada vez mais está tendo mais estudos comprovando até. Teve um estudo que eu estava lendo recente de uma termografia do sistema nervoso. Quando coloca os pontos, como muda o nosso sistema nervoso no mesmo momento, sabe? Então é muito legal. E aí já tem essa liberação. Né? Quando a gente falou da depressão, né? A depressão é baixa dos neurotransmissores do prazer, do bem-estar. Por isso que a pessoa tá sempre triste, né? Com a acupuntura a gente consegue liberar numa sessão só, por exemplo, a serotonina, a dopamina, que são hormônios do prazer, do bem-estar. Então, na sessão, tem pessoa que dorme. Que legal. Que... E na acupuntura, ela trata qualquer doença, qualquer causa que a pessoa chega ali pra você. Ah, eu tô com, sei lá. Ai, gente, uma, assim, coisa pouca e até coisas grandes. Um exemplo, eu trato o gestante que quer ter parto normal, Olha. trato o bebê, que de repente tem gases e cólica, trato o adulto, trato o idoso, trato alguém que está numa doença terminal, uma doença paliativa, algo que quer conforto, porque é bem-estar, é equilíbrio. Então trata literalmente todas as fases da vida. Sim. E não dói? Ai, eu já. Ó, Gente, eu tenho medo de agulha, mas a gente vai fazer um teste. assim, Eu vou ficar vermelha por causa que eu tenho medo, tá? Não é que doeu, mas se doeu, eu falo. eu falo assim, que na verdade a acupuntura não dói. Tem alguns Uhum. pontinhos que tem uma maior sensibilidade. Mas não significa que você vai falar assim, Thaís, tá doendo muito, pelo amor de Deus. Tira esse negócio. Então você vai sentir, às vezes, fala, nossa, eu senti aqui. Tem ponto que o paciente fala assim, nossa, você colocou aí? Nossa, eu nem vi, nem senti. Uhum. Então é muito relativo, vai de sensibilidade. Por exemplo, quando eu faço acupuntura em mim, tem alguns pontinhos, por exemplo, no pé eu sinto mais dor. Na mão, posso colocar que eu não vou Você sentir faz nada. você. Faço. Que legal, você mesmo vai lá. Faço. E quais são, tipo, o ponto, assim, um exemplo? Você vai colocar na mão, ele trabalha o quê? Depende do quê. Depois Por exemplo, se que a você falar pessoa- assim pra mim, ai, Thaís, eu tô com hoje uma dorzinha de cabeça. Não tem um ponto específico na mão que eu vou colocar a agulha pra dor de cabeça. Legal. Entendeu? Na mão você Na consegue mão. pra Pode ser na qualquer... mão, pode ser na cabeça, pode ser no corpo todo. Até na Até cabeça? na cabeça. Caramba, onde que a gente vai pôr? Vamos pôr na mão, né? Na Tá mais mão? fácil aqui. Ai, Vamos meu lá? Deus, vamos. Deixa eu só puxar aqui Olha, pra eu cá. tô com dor de cabeça. Não, agora é sério. Você tá sentindo É. alguma coisa? Tem algum desconforto físico, alguma coisa? Dor de cabeça, na verdade, muito cansaço. Bastante cansaço, dor de cabeça. E às vezes, essa semana, por conta, né, de toda a questão de gravação, um pouco ansiosa. Essas três eu tô
Nem ficou vermelho. Nem fiquei vermelho. Aí, ó. Nem senti. Não senti. Acupuntura dá? Agora eu Não. vou jogar a pergunta de novo. Não doeu. Então, assim, é muito tranquilo. Tem pontinhos que vai sentir, eu senti. Às vezes vai dar um choquinho, né? Às vezes sente formigar, mas não é um desconforto. É diferente, sabe? É uma sensação, você fala, nossa, senti aqui um pouco diferente. E daí você sempre estuda, tem que estudar muito bem a questão do ponto onde pegar, né? Tudo, né? Da... Literalmente. E como que é? Tipo, fica lá um tempo, tem um processo. Como é o processo quando você coloca ali as agulhas na pessoa? Depende muito da queixa. Então, por exemplo, tem pacientes que, por exemplo, está com uma dor muito aguda, eu vou resolver a dor dele. Então, às vezes eu coloco a agulha, faço ele andar, coloco a agulha, faço ele andar, a gente vai movimentando. E tem, às vezes, que eu coloco e deixo o paciente lá, deitadinho, 20 minutos, meia hora. Depende do quê, né? Depende de... Cada pessoa o ser humano é individual de cada um, né? E Então... daí você tem, tipo, algum caso que você pode falar que a pessoa tratou com acupuntura ou medicina chinesa que foi, assim, um sucesso pra você? Ou dois, três, não Nossa, sei. tem vários. Quais foram, assim, os que mais Poxa, te deixou, falou, tô no caminho certo, né? Assim, tem vários, porque assim, todos os dias eu falo que eu vivencio transformações, né? Todos os dias. Então, o paciente chega com uma dor que tá arrastando a perna para andar, ele sai andando, Sim. né? Ou às vezes um paciente que de repente não consegue dormir, começa a dormir. Ou o intestino não tá funcionando legal, começa a funcionar. Então, assim, todos os dias eu vivencio pessoas transformadas, todos os dias as pessoas, elas estão melhores, né? Até recentemente uma paciente minha veio e ela falou assim, não, Thaís, eu não quero mais tomar remédio pra dormir, não quero mais. Falei, tudo bem, vambora. E aí ela foi no médico, ele falou assim, ó, então pra gente tirar esse remédio, eu vou ter que te dar mais um remédio. Caramba. Ela falou assim, não, eu não quero mais, então eu quero tirar. Então a gente tá nesse processo de realmente voltar a dormir sem remédio. Porque daí que acontece? Você toma remédio pra dormir, você toma remédio pra acordar, então você tá sempre naquela. Toma remédio pra viver. E daí como que entra a questão da energia vital? Em relação a essa questão de tanto remédio, hoje a gente vê em questão de remédios, de má alimentação, né? Como a gente estava falando, você falou a questão lá na China que trabalha a questão do alimento, a questão também das telas hoje, né? Muita rede social, às vezes até hoje a gente sabe que as crianças já estão ficando aí doentes fisicamente e emocionalmente. O que você fala em relação a tudo isso? É isso? Olha, o que é energia vital? Energia vital a gente chama na medicina chinesa como Qi, né? Tudo é Qi, tudo é movimento. Então, o nosso corpo, a gente tá aqui, nosso corpo tá se movimentando. A gente tem fluidos, a gente tem tudo com sangue movimentando, oxigênio movimentando no nosso corpo, né? E todo esse movimento tá nutrindo. Então, os meus órgãos estão sendo nutridos. Então, assim, a gente tá aqui, mas nosso corpo tá trabalhando muito. Então, tudo é Qi, tudo é movimento. Então, o que é energia vital? É movimento. A energia vital é isso que nos mantém, né? E quando eu tenho equilíbrio, a energia vital é maravilhosa. Então, o que eu posso fazer para isso? Eu preciso dormir bem, eu preciso me alimentar de forma mais limpa possível, né? Eu preciso cuidar da minha saúde emocional. Porque às vezes, é igual você falou das telas, às vezes a saúde emocional piora pelas telas. E a pessoa nem percebe. Porque ela tá ali, perde, sei lá, 4, 5 horas do dia só ali, né? Então, e aí a pessoa vai ver, ela tá com outro, aí não dorme, eu tenho dificuldade pra dormir, mas eu tô no celular ali, ó, o tempo todo. Você acredita que se a pessoa ela cuidar dessa parte, ó, gente, eu tô mexendo, tá tudo normal, né? Tudo bem, nem ficou vermelha. Se a pessoa cuidar ali da questão da emoção, da saúde mental, buscar essas questões mais, como eu posso falar, natural, né? Os procedimentos natural, você acredita que ela pode não ter doenças? É muito fácil cuidar da saúde. As pessoas que complicam, né? É receita de bolo. E é o que eu sempre reforço nas minhas redes sociais, né? Eu sempre falo, é tão simples. Por que as pessoas complicam, né? Mas é aquela coisa que a gente falou, de buscar atalho, depois eu vejo. E sempre buscando atalhos, o jeitinho mais fácil, o jeitinho brasileiro, né? Sempre tem, né? Então, assim, comer bem. Comer bem que eu falo não é luxo. É comer comida de verdade, sabe? É ter um sono de qualidade. Você ter uma boa relação espiritual, sabe? E eu nem tô falando de religião. Ter uma relação. A gente tem um criador. Então, ter uma relação espiritual forte. Cuidar do corpo. Exercício físico. Então, tem muita... Eu falo assim, básico, é tão né, simples. Meu, é dormir, comer, se alimentar, se conectar com algo superior a nós, que dá sentido à nossa vida.
Eu vejo muito que a gente começa a perder essa questão do básico, né? Igual você falou, se conectar, de fazer às vezes um exercício. Ah, eu não tenho. A gente coloca empecilhos, né? Ah, eu não faço porque eu não vou na academia, mas você tem um parque para você caminhar. Ah, vai colocando, né? Ah, não vou por conta disso, por conta Sim. daquilo. E aí realmente só procura quando tá lá, né, no fundo do poço. Fala assim, não, eu preciso voltar a isso, né? É aí que eu falo que a dor não é ruim. Porque eu falo assim, o nosso corpo vai dando sinais. Uhum. Ó, deu uma dorzinha aqui. Ah, depois eu vejo. Ah, ó. Então o nosso corpo ele tá o tempo todo mandando sinais pra gente. E se a gente não para, ele vai te parar. Ele vai te parar. Alguma hora ele vai te parar. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência. E eu falo assim, ninguém melhor pra conhecer o nosso corpo do que a gente mesmo, né? Eu mesmo, eu falo, essa semana passada eu tava com, né, Campinas tá muito seco, o ar muito seco, e eu tava com o nariz um pouco com uma coriza. Suspendi meus atendimentos e fui me cuidar. O dia todo, fiz acupuntura, chá, sopa, escaldapé, usei todos os recursos que eu tinha. Na quarta-feira eu tava impecável. É porque não adianta também, né? Você precisa, ainda mais que você trabalha nessa parte da saúde, Exatamente. você às vezes pega muita coisa ali, né? E você E agora, precisa estar bem com você, né? não tem como. E eu falo assim, eu treino todo dia de manhã. É meu horário. Então, assim, é o que eu faço por mim e depois eu vou cuidar dos meus pacientes. Então, assim, não adianta eu querer cuidar dos meus pacientes e não cuidar de mim. Não faz sentido, né? Então, assim, eu preciso estar bem, até porque, né, eu pretendo ajudar muitas pessoas cada vez mais. Então, eu falo que não faz sentido, né? Eu cuidar de todo mundo e negligenciar a mim mesmo. Não faz sentido, né? Então, justamente esse movimento, é isso que é energia vital, é ti, é movimento, é o tempo todo movimentando, né? Ô, Thaís, e hoje como que tá, assim, a questão do seu público? Qual a maior procura? São mais jovens? São idosos? Tá aí todo mundo que tá procurando, que igual a gente comentou, né, no início, a pessoa geralmente deixa pra procurar quando tá ali no finalmente, que não sabe mais o que fazer. Como que é os relatos das pessoas, né, quando sai ali sem dor, do seu consultório? Sabe que uma das maiores sensações, assim, é às vezes a pessoa chegar como última esperança, né? Como a gente comentou anteriormente, e sair da maca. Tem pessoa que chora, tem gente que Hum. fala assim, nossa, eu não sabia o que era sentir alívio. Então isso, eu falo assim, e me dói ouvir isso, sabe? Porque eu falo, gente, por que viveu tanto tempo de forma limitada? Eu vejo por mim, a minha própria experiência pessoal. Eu falei, não, não posso viver assim. Não, não dá, não tem condição. Entende? Você vê pessoas que vivem tantos anos se carregando aquela dor, carregando aquele peso, e aí sai da maca, chora, sai da maca e fica. Às vezes eu falo com a pessoa, depois a pessoa não consegue nem me responder. A pessoa tá assim, ó. Então, Sem. Muitas vezes sem acreditar. E aí fala assim, e que muitas vezes fala assim, por que que eu não vim antes? Por que que eu não fiz antes? vai muito, você acredita que da crença da pessoa não acreditar que aquilo pode ser real e ela pode se livrar da dor? Eu sempre falo, você acreditar ou não, não vai mudar o efeito. Vai acontecer do mesmo jeito. E às vezes tem pessoas mais céticas que falam assim, eu não acredito. Bem, você não precisa acreditar, tá tudo certo. Acontece, né? A gente vê muito, eu acho que para onde não vai todo esse conhecimento, que é muito tipo um mundo surreal. Aonde que vai uma agulha tirar uma dor, né? Um procedimento sem remédio, porque a gente foi muito criado nessa questão que tudo tem que se resolver na base do remédio, do remédio, do remédio, Eu né? falo assim, Nath, eu não sou contra o remédio. Eu acho que o remédio ele tem que ser usado de forma consciente quando realmente tem indicação. Você tá com uma infecção, tudo toma antibiótico, né? Mas assim, pra tudo é remédio. Então, por exemplo, eu não durmo, eu tomo um remédio. Aí eu não consigo acordar, eu tomo um remédio pra acordar. Aí dói meu estômago que eu não consigo comer. Aí eu tomo um remédio pro estômago. Aí meu intestino não tá funcionando e eu tomo um remédio pro intestino. E aí começa a virar uma cascata de medicamentos. E aí quando você vê, eu tô tomando remédio pra tudo. E aí fica muito dependente daquilo, né? Que eu vejo que às vezes tem pessoas que não conseguem ficar sem tomar o Não remédio. consegue. Que virou já uma dependência que, tipo, se eu não tiver o remédio, eu não vou ficar bem. E aí, o que que esse remédio pode causar aí no corpo? Então, assim, eu falo assim, às vezes não causa nem a pequeno prazo. Às vezes você tá tomando ali, todo dia eu tomo um Dorflex, Paneosardina, enfim, marcas, né? Mas assim, se a gente pensar futuramente, o quanto isso. E eu trabalhei muitos anos de hospital, né? Então eu pegava esses pacientes que faziam uso crônico de medicação. Então eu sei o que causa. O que que causa, tipo, né, para as pessoas que estão nos assistindo saber um pouco, né, dessa questão de tanto remédio, o que que pode causar,
né? Além ali também uma dependência em relação ao remédio, que a gente sabe que existe, né? É, igual você falou, não que é totalmente contra. Às vezes tem casos que a pessoa vai precisar, mas sempre, né? Eu tava trabalhando numa empresa que as pessoas, tipo, qualquer dorzinha de cabeça, me dá um remédio. Que é engraçado que até no aniversário era assim, os negócios de enfeite era Neosaldina ou, sei lá, o Já nome tava os nomes dos remédios ali. do nome do remédio, porque as pessoas já virou, tipo, não consigo tirar essa dor sem remédio, né? Assim, Como eu falo, se alguém me pedir remédio, eu tenho isso aqui, ó. É o que eu tenho. Eu não tenho remédio, não carrego remédio. Daí, você nunca toma remédio? Quando precisa. Mas fora assim, quando precisa muito, sabe? Porque acho que tem tantos outros recursos, né? Então, infelizmente, tem pessoas. E o que acontece? A gente pensa hoje, que remédio faria mal no futuro? Eu pegava muito paciente na UTI, eu sempre fui enfermeira de UTI. Uhum. Paciente com insuficiência hepática, renal, por conta de uso de anti-inflamatórios crônicos. Tô com uma dorzinha, toma anti-inflamatório. Uma dorzinha, toma anti-inflamatório. E vai. Olha que vê, a pessoa tomava anos. E aí desenvolvia. Já havia hepatite, né? Que é uma inflamação no fígado causado por uso crônico de medicações. Então, assim, tem muita, muita coisa. Então, assim, tem que sempre pensar, sabe? Porque às vezes, por exemplo, eu até brinco, a dor de cabeça. Se a gente tá estressado, dormiu mal, comeu mal, eu sempre brinco. Você tomou água hoje? Às vezes a pessoa não tomou nem água e tá com dor de cabeça e toma um remédio. Poxa, toma água. Tomou água por causa do remédio. Se não melhorar, daí você pode ver. Mas assim, sabe? Sim. Mas é isso que a gente fala, é a percepção do corpo. As pessoas não têm percepção do corpo. Não têm percepção do organismo como um todo, né? De parar, muitas vezes você fala até também de parar e, tipo, parar e pensar, tipo, o que é essa dor? O que eu tô sentindo? Você acha isso, essa questão da presença do corpo? Consciência, né? Do próprio corpo, de, nossa, tô sentindo isso, que estranho, nunca senti. Ok, vou observar. E ter essa consciência, né? Eu falo que quando a gente tem a consciência de tudo aquilo que a gente carrega, seja físico ou mental, fica tudo mais fácil resolver. Tudo mais fácil. Sim. Agora, uma questão a gente falando aqui, eu lembrei, né? Lá na China, eles utilizam muito a água quente, né? A tomar água, não quente, fervendo, claro, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas a água morna. E você tá aderindo, né? A isso aqui também. Fala um pouquinho sobre essa questão da água, né? Até eu comentei, eu vou começar a tomar para ver o que vai fazer de diferente, qual que é, né, essa importância e o porquê disso. Na China eles consomem água morna, nos bebedouros das ruas, água morna. Eu até brinco, falei, nossa, que delícia, dá pra fazer chá a todo momento aqui, porque você pega a água e já faz um chazinho. Qual que é o intuito da água morna, né? Normalmente eu tomo quando eu acordo, né? Porque se a gente pensar pela medicina chinesa, o nosso corpo ele não tá aquecido. A gente tava dormindo, né? Ele tava em repouso. E aí, tem pessoas que já acordam, já tomam um cafezão, desce o café pra dentro, né? Então, o que acontece? A água morna, ela faz um aquecimento do nosso trato gastrointestinal. Então, vai melhorar minha digestão, vai melhorar meu intestino. É como se eu preparasse o meu corpo pro meu dia, né? Então, toma uma aguinha morna, e aí depois você pode tomar seu café, seus suplementos, toma o que você tiver que tomar. E durante o dia também, às vezes, sabe quando você tá cansada, né? Toma uma aguinha. Você aquece por dentro, né? Quando você aquece por dentro, seu corpo trabalha melhor. É a mesma coisa. No frio, você pega um carro a álcool. Meu Deus. Vai ser difícil pegar. É a mesma coisa, o nosso corpo fica ali, né? Joga uma aguinha morna. É como eu brinco que a sensação que eu tenho quando eu tomo água morna é como se fosse um abraço interno. Aquece, fica bem quentinho, gostoso. É que é diferente, né? Geralmente a gente vai falar assim, que água morna eu uso pra fazer chimarrão. Ou vou fazer chá, vou tomar água morna. E assim, esquentar a água vira um hábito tão grande. Eu falo assim, tem muitos pacientes meus fazendo, tem pessoas que foram influenciadas pelos meus stories também, e estão trazendo relatos assim, nossa, Thaís, melhorou minha digestão, eu tinha muitos gases, eu tinha muita dor de estômago. Então, assim, as pessoas estão usando hábitos e começam a sentir diferença. E eu falo assim, eu sempre falo, faz, depois você me fala. E o que você vê aí, né, pro futuro? Você acredita que vai entrar muito mais essa questão das terapias integrativas, que as pessoas estão sendo mais abertas a esse ponto? Você vê que vai crescer? Que você vai buscar aí também pro futuro, né? Vai pra China de novo. Pretendo. Eu espero muito que as pessoas tenham essa consciência, sabe? De buscar métodos complementares.
Eu até falo assim, né? Quando a gente fala assim, medicina alternativa, a alternativa parece uma coisa qualquer, né? Mas complemento. O que pode complementar a minha saúde? O que eu posso trazer a mais, né? Então, basicamente é isso. Então, assim, eu gosto muito de, às vezes, conhecer pessoas que trabalham, ou pessoa que fala assim, eu faço isso, faço aquilo. Eu falo, meu, que legal que você tem essa expansão da sua consciência, né? Nossa mente é tão incrível, né? A gente tem que expandir ela. Então, tudo isso, eu falo que é um sonho, né? E eu brinco, né? Quando a gente voltou da China, eu falei assim, Vou voltar pro Brasil. queria tanto um hospital de acupuntura para que as pessoas tivessem acesso a isso, para que as pessoas, sabe, tivessem essa experiência, Sim. né? Porque, por exemplo, se a pessoa vê uma agulha e fala, não, vai doer, não Vai vou doer. fazer. Mas você viu? Não dói. Eu tenho medo, real. Não tô brincando, eu tenho medo, assim, de agulha real. Quando eu vou pra tomar vacina, alguma coisa, eu falo para a enfermeira, olha, por favor, não me mostre a agulha. Porque eu tenho pavor, chega minha pressão baixa. Né? De medo. Quando eu era criança, meu pai tinha que bater pra mim tomar a injeção Tá vendo? por conta da agulha. E isso até hoje, eu, tipo, não posso ver. Põe lá e beleza. Mas é muito essa questão, né, também da pessoa, às vezes, vou De ter acreditar. medo, né? E igual eu falo assim, experimenta, sabe? Você não vai. Primeiro que você não vai se arrepender, e segundo que não vai te fazer mal nenhum. Muito pelo contrário. Pelo contrário. Vai te fazer um bem enorme, vai trazer uma sensação de bem-estar que você não sente, sei lá, há tanto tempo. E você pensa assim, Thaís, em ensinar outras pessoas essa questão, né, da medicina chinesa, da acupuntura, da ozônio também, de levar esse conhecimento para outros lugares? É um projeto, na verdade, que tá até saindo do forno. Já dando spoiler aqui já. Sim, a intenção é realmente, eu falo assim, eu tô num momento que, assim, eu quero cada vez mais ajudar as pessoas, né? E, ao mesmo tempo, eu sei que sozinha, né, é muito difícil. Então, assim, quanto mais pessoas tiverem conhecimento, quanto mais pessoas tiverem essa expansão da consciência, mais pessoas serão ajudadas, né? Então, a intenção é realmente essa, né? Sempre mais pessoas atendendo, mais pessoas, né? Então, é um projeto futuro, mas que tá em andamento já, na verdade, de realmente ensinar as pessoas, tanto para autocuidado, né? Legal. Quanto Porque a pessoa consegue ali fazer. Você falou que você faz em você, né? de mim. Mas você é profissional. Então, a pessoa, vamos supor, se ela faz também um curso, ela consegue fazer o autocuidado nela mesma? Ela consegue fazer por meio de pressão, ela consegue fazer. Então, assim, existem várias formas que a pessoa pode se cuidar. Então, ensinar o autocuidado, ou cuidar de alguém da família. Então, assim, tem tantas formas. E você deve cuidar da família toda, né? A mamãe tá aqui hoje no podcast, eu assisti ela, tá ali quietinha, Ali, gente, só olhando, escutando. observando. Você deve curar todo mundo da família, A né? gente tenta, porque santo de casa não faz milagre também não, né? É aquela coisa, né? Tem hora que ela também tem medo da agulha. A sua mamãe tem medo da agulha? Aí tem hora que a gente fala assim, mãe, não tem solução. E aí melhora, ela fala, é verdade. Mas eu falo assim, que assim, eu falo assim, é meu dia a dia. Seu dia a dia. Então, assim, pra mim é muito tranquilo. Tanto que eu coloco em mim tranquilo. Esses dias eu até quase atendi uma paciente com uma agulha na cabeça. Então, mas assim, quando vira tanto hábito que você assim, eu não sinto todo esse desconforto que as pessoas têm, né? Mas é hábito. Igual na China mesmo, rotina. É difícil você não ver uma pessoa com uma marca de ventosa. Rara, você não vê, é bem difícil você não ver. As pessoas têm esse hábito, sabe? Então você tá sempre vendo alguém com marca. As agulhas lá na China, assim, eles são bem raiz mesmo, sabe? Coloca, parece aquele monte de agulha, assim, e as pessoas ficam. Já são acostumadas. É cultura, né? Como você falou, a questão de cultura vem do local e a pessoa vai seguindo, né? Então, assim, eu tenho muita esperança, assim, que as pessoas, elas abram realmente a consciência para que tenha isso, sabe? De buscar, né? Não falo só da medicina chinesa, não. Existem tantas outras técnicas naturais que são incríveis, assim, pra saúde. Sim. Né? Uma simples que eu falo, gente, você faz na sua casa, uma meditação. Você respirar consciente. E muita gente não acredita, né? Eu vou fazer. É a mesma coisa da lei, né? Da atração. Eu vou fazer lá uma meditação, eu vou ficar calmo. Eu vou pensar, começar a pensar que, tudo pra mim vem com facilidade na barra de axis que a gente usa. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e igual. Se eu ficar repetindo isso, vai acontecer. Tem gente que não acredita. Mas aí vai da pessoa. Né? Então essa conscientização também das pessoas de quebrar muitos padrões, né, que a gente vem trazendo aí
de muitos anos. Não, e carrega, né, muito. Aí vem da história da família, vem, né, toda a parte ancestral vem junto. Vem junto. Então, assim, é realmente ter a expansão da sua consciência. Porque, assim, a sua vida, eu falo assim, que a gente teve o maior presente, a maior dádiva que é a nossa vida. Deus deu a nossa vida, a nossa saúde. Então, assim, a gente tem que cuidar, sabe? A única coisa que Deus deu pra gente falou assim, ó, tá aqui, sua vida, sua saúde. E a gente não cuida. Entende? Então, assim, eu falo, a gente tem que cuidar daquilo que a gente tem mais precioso. E às vezes eu posso lá treinando, aí eu coloco, cuidando da fonte, porque é isso, nós somos a nossa fonte, né? Então isso serve pra todo mundo, né? Então, assim, tem que cuidar da fonte mesmo, investir na fonte, investir na saúde mental, na saúde física, até porque as duas funcionam juntas. Não existe, não tem como separar. Sim. Diferente da medicina ocidental, né? Que, por exemplo, se eu tô com uma dor de estômago, eu vou aonde? No gastro. Aí, se meu intestino acontece alguma coisa, eu tenho uma parte no pulmão, eu vou no pneumologista. Aí a minha pele tem uma espinha, eu vou no dermato. É segmentado. Segmentado. Já na medicina chinesa, não. É um todo, É um né? todo. O corpo todo. Uhum. E, Thaís, o que você pode deixar, né, de mensagem aí pro pessoal de casa que tá nos assistindo em relação ao cuidado mesmo e o que você quiser, né, falar aí pro pessoal também, suas redes sociais, onde o pessoal pode te encontrar. Quero ir lá na Thaís, quero ser agulhado, Ó, né? toma uma agulhinha lá, ó. Agulha, vai lá na Thaís. Não dói, gente, não dói. O que você pode estar falando e aonde o pessoal pode te encontrar também. Bom, o que eu deixo de mensagem final, né, priorize-se em primeiro lugar. Primeiro é você, sabe? Tenha você em primeiro lugar. Depois o resto fica tudo mais fácil. Seu trabalho fica mais fácil, seu relacionamento fica mais fácil, sua casa tudo fica mais fácil. Então, priorize-se. Faça por você. Eu falo assim que no final seremos sempre nós com nós mesmos. Não tem como, não vai ter ninguém lá. Vai ser você. Então, assim, faça por você, sabe? Invista em você, invista no seu corpo, na sua mente, invista naquilo que te faz bem, naquilo que vai expandir sua consciência, fortalece sua espiritualidade. E aí, depois o resto é ficha. Entende? Então, assim, quem quiser me encontrar, eu atendo em Campinas, na região do Cambuí. Minhas redes sociais tá como Thaís Ribeiro Instituto, com HY, o Thaís. E aí eu tenho, né, futuramente aí vai vir canal no YouTube, também, outro spoiler dado. E aí as pessoas conseguem me encontrar tanto no TikTok quanto no Instagram. Legal, Thaís. Thaís, gratidão novamente por você estar aqui no Natcast, trazer, né, um pouco de novidade pra gente, trazer também, explicar, né, como funciona a medicina, os benefícios, que é o que você falou, né, tudo tá ligado, né, um todo tá ligado e tem que cuidar, se você não cuida, vai piorando, né? Vai piorando e quando você vê, pode ser que a pessoa chegue, como os pacientes chegam para você já num estado que não acredita mais em nada, né, Thaís? Sim. Eu quero agradecer, né, novamente o seu tempo, sua disponibilidade, o convite, né, novamente estar aqui é um prazer. E saiba que estou à disposição, né, eu falo que toda vez que a gente conversa sobre saúde, a gente ganha saúde, porque essa troca de conhecimento, né, eu tenho certeza que pessoas em casa vai falar assim, nossa, eu não tinha visto por essa perspectiva, né, e eu falo assim, tenha muito cuidado com o que você vê na internet, né, toma muito cuidado com quem, porque hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado. Então, tenha referência, tenha indicações, tenha realmente pessoas, né, que trabalham realmente com aquilo que funciona, né. Então, eu até brinco, eu falo assim, eu sempre falo meus pacientes, né, até uns que vão assistir, eu sempre falo assim, ó, vou dar o meu melhor. Eu até brinco, né, eu falo assim, vou dar o meu melhor, não prometo nada. Não prometo nada, mas entregou tudo. Aí no final eles falam assim, você não prometeu nada, mas, então assim, é sempre uma brincadeira, mas assim, é o que a gente tem que fazer, né. É trazer a consciência, né, eu falo muito que a gente aqui no podcast é trazer esse conhecimento, consciência para as pessoas, porque tá aí, né, a gente sabe que rede hoje tem muita coisa ruim, muita coisa que às vezes a gente vai atrás que não vai agregar em nada, porque não trazer conhecimento, né, sobre saúde mental, tudo, né? Então é trazer isso para as pessoas começarem a despertar, porque falta isso. Eu vejo a São Paulo é bem diferente, né? São Paulo eu falo que tá à frente de muita coisa, que acontece muita coisa. E interior a gente vê muito, né? Até esse dia eu comentei lá no meu Instagram. Falei, gente, como é diferente. Totalmente. É questão de mentalidade, conscientização, de trazer aquilo, sabe, para as pessoas, mas a gente vê que é cultura. Mas também, além da cultura, vem muito de crenças, né? Familiares,
de passado, que não tinha, né? E hoje a gente está falando muito sobre a saúde integrativa por conta disso, né, Thaís? De causar ali, de tratar realmente a causa, né? É que antigamente o ser humano era visto como um ser, somente o ser humano, somente o corpo, né? E aí hoje a gente fala que não tem só corpo. A gente tem a mente, tem o espírito, a gente tem. Não é somente o físico aqui, né? A gente tem muita coisa por trás. Os bastidores acontecem o tempo todo. O tempo todo. Então, assim, não dá pra separar, não tem como. É igual eu dei o exemplo da ansiedade. A ansiedade, ela é mental? Ok. Mas olha a repercussão que ela causa no O fígado. corpo inteiro, né? Às vezes só de um lugar, mas é o corpo todo da pessoa. Thaís, então quero te agradecer novamente por estar aqui, né, no podcast. E se você chegou até o final desse podcast e ainda não curtiu, deixe sua curtida, deixe o seu comentário que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou esse conteúdo, compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam. Eu espero vocês no próximo Natcast.